Não adianta nada você querer investir se você não aprimorar sua técnica. Tecnologia, scanner, não melhora os seus resultados na implantodontia. Impressora não melhora os seus resultados na implantodontia. Uma vez, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Guidedcast. O videocast, nem é podcast, né? O videocast da piada. Um videocast onde eu ensino, né? Ajudo implantodontistas em até 30 dias a ter mais segurança para tratar qualquer caso de implante dentário sem erro. Né? Deixa eu abaixar o volume aqui do meu outro. Deixa eu ver o que houve aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Acho que agora foi. Né? Um podcast onde já ajuda, né? Implantodontistas, né? A ter mais segurança para tratar qualquer caso de implante dentário sem erro. Né? E no bate-papo de hoje vamos falar sobre tecnologia, né? Como melhorar os resultados na sua implantodontia, né? Sem ter que investir em tecnologia. Pô, vai falar de tecnologia, mas não tem que investir em tecnologia? Exatamente. Né? Hoje você consegue tranquilamente melhorar os seus casos, ter excelentes resultados na sua implantodontia com investimento zero em tecnologia. Zero. Eu sei que o mercado hoje ele é muito apelativo para a gente adquirir muita tecnologia, não sou totalmente contra, deixar claro isso, né? Mas tem certas coisas que a gente pode protelar, até porque a gente tem parceiros para trabalhar com isso. Né? E infelizmente, colegas, né? Eles têm investido bastante em tecnologia, assim, né? Mas assim, não estão aproveitando ao máximo essa tecnologia. E principalmente a implantodontia, né, que evoluiu muito nos últimos anos, com o advento das cirurgias totalmente precisas, guiadas, enfim. E com isso a gente precisa de recursos tecnológicos para conseguir fazer um planejamento correto, a gente acaba adquirindo muitas vezes um material, né, um equipamento, né, e às vezes ele fica obsoleto ali, né, a gente não consegue utilizar ao máximo isso, né. E a gente sabe assim, a maioria dos dentistas hoje trabalha em consultório dentário, né, consultório particular, né, e assim, acho que vocês têm que avaliar duas coisas bem importantes nesse sentido, tá? Primeira coisa, para você fazer implantodontia guiada, deixa eu botar aqui minha cara mais fácil, né? Para você fazer implantodontia guiada, você não necessariamente você precisa. Deixa eu fazer uma pequena modificação aqui. Não necessariamente você precisa investir em tecnologia, tá? Investimento zero em tecnologia. Você consegue fazer uma implantodontia de altíssima precisão, alta previsibilidade, segura, com previsibilidade nos resultados, com investimento zero em, em tecnologia. Zero. Tá? Para isso, você precisa ter as ferramentas corretas. E não necessariamente você precisa ter essas ferramentas dentro do seu consultório. É claro, você tem uma clínica. Pô, Max, eu tenho uma clínica grande, eu resolvi investir. Beleza, agora tem consultório? Não, cara, eu vou comprar o equipamento e vou começar a fazer ali os meus casos, né? Eu sempre faço essa pergunta. Quando você começou a fazer implantodontia, lá atrás, você entrou na implantodontia, quanto tempo você acha que você demorou, né, para atingir os resultados que você tem hoje na sua implantodontia? Tá? Quantos casos clínicos você levou, você fez, errou, acertou? Você errou no início muito, tá? E claro, acertou muito também, tá? Mas eu tenho certeza que logo no início você errou bastante, normal, tá? Não errar não é perder implante, não, tá, gente? Errar é
posicionamento não ideal, a prótese não vai ficar legal, entendeu? Um retalho não ficou legal. Isso é errar, tá? Tá bom? Quantas vezes isso aconteceu para você chegar nessa situação que está hoje? Entendeu? Leva muito tempo, tá? A curva é muito grande, entendeu? Mega grande. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. O pessoal do YouTube está vendo, o pessoal do Instagram não está vendo. Né? Deixa eu virar aqui minha imagem. Agora eu vou dar uma giradinha aqui. Pronto. Né? Agora facilitou aqui. Tá? Quanto tempo leva quando você fez a implantodontia até hoje, né, para você ter os resultados que você tem? Dependeu único exclusivamente de tecnologia? Né? Que você fez, que você fazia na sua especialização, não sei quanto tempo você tem, talvez você está fazendo especialização, talvez você tenha já muito tempo de formado em implantodontia. Dentro que você começou até hoje, se você não trabalha com nenhum tipo de cirurgia guiada, quanto tempo levou para você melhorar os seus resultados? Dependeu único exclusivamente de tecnologia? Você precisou ter um tomógrafo na sua clínica ou no seu consultório para melhorar os seus resultados? Você precisou de uma impressora 3D no seu consultório para melhorar os seus resultados? Você precisou de um scanner intraoral no consultório para melhorar os seus resultados? Você evolui, a tecnologia evolui, a odontologia evolui, você também evolui. Mas não quer dizer que se você não tem um scanner, a sua moldagem, seu trabalho vai ficar pior do que não quem tem. Tá? Na implantodontia guiada é a mesma coisa. Não adianta nada, digamos assim, você querer investir se você não domina a técnica. Entendeu? Não adianta nada disso. Deixa eu mudar aqui um pouquinho minha tela que fica mais fácil. Acho que assim vai ficar melhor. Pronto. Beleza. Acho que agora vai ficar melhor. Não adianta nada você querer investir se você não aprimorar sua técnica. Tecnologia, scanner, não melhora os seus resultados na implantodontia. Impressora não melhora os seus resultados na implantodontia. Se você quer adquirir, elas são recursos que te ajudam a melhorar, desde que você saiba utilizá-los. Entendeu? Então, hoje, muito colega fala assim, porra, Max, eu quero fazer implantodontia guiada, cirurgia guiada. Eu falo muito em implantodontia guiada, que cirurgia guiada já ficou uma parada meio generalizada, tá? Cirurgia guiada não é só implante. Todo mundo fala assim, eu faço cirurgia guiada para implante. Você faz cirurgia guiada para implante. Porque tem cirurgia guiada para periodontia, cirurgia guiada para endodontia, cirurgia guiada para bucomaxilo, entendeu? Tudo é cirurgia guiada. Tá? Então a gente fala ou cirurgia guiada para implantodontia, ou a gente faz uma implantodontia guiada, porque a gente não faz só o procedimento cirúrgico. A gente faz desde o procedimento cirúrgico até a finalização protética guiado digitalmente. Né? A partir de softwares de planejamento, a partir de exames que a gente adquire, seja eles através de DICOM e STL, e através de planejamento reverso de protético digital. Tá? Por isso que a gente não faz só a instalação do implante. Quando a gente fazia isso à mão livre no implante, a gente primeiro fazia a instalação do implante e depois, muitas vezes depois, pensava na prótese. Não adianta falar que não é, porque era. Tá? Ah, não, Max, eu sempre fiz meus casos pensando na prótese. Sempre fiz meu planejamento reverso para todos os meus casos. Se você não faz planejamento reverso, não usa a moldeira de acetato no mínimo, você está instalando o implante e depois pensando na prótese. Quando você faz no mínimo a moldeira de acetato, você já está planejando a sua prótese, instalando o implante com a prótese já em posição, pelo menos ali no enceramento. Agora, se você faz a mão livre, você vai planejar a prótese depois. Eu coloquei aqui na posição correta. É a mão livre, você vai planejar depois. Tá? Se você não tem nenhuma referência. Minha referência é minha cabeça. Beleza. Tá? Mas no primeiro momento a prótese vem depois. Agora, a partir do momento que eu tenho uma prótese já desenhada, a escolha de um componente escolhido previamente, né? Essa escolha foi prévia, eu já instalo o implante,
já baseado na minha prótese, no planejamento reverso. É muito engraçado a gente falar de planejamento reverso, né? A gente bate nessa tecla tempo inteiro. Toda hora a gente está batendo nessa tecla de planejamento reverso. Esses dias mesmo eu estava com um aluno, né? E estava conversando com ele, a história dele, né? Que a gente sempre pergunta como é que foi a sua história na implantodontia, por que você decidiu fazer cirurgia guiada, enfim, e como é que era o tipo de planejamento. Ele foi e respondeu, Max, no meu curso de especialização, a gente quase não fazia planejamento. Gente, é uma história de um aluno, tá? No curso de especialização, a gente quase não fazia planejamento. Chegava o caso lá, eram muitos casos, chegava o caso lá, a gente já operava e depois pensava na prótese. Sempre assim, né? E isso a gente acaba levando para a nossa rotina clínica. E aí ele falou assim, até hoje não, né? Até antes dele fazer o curso, ele falava assim, cara, eu ainda fazia dessa forma. Entendeu? Ele falava assim, ele perguntou, você acha isso errado? Eu falei assim, não, para você não era errado, porque você aprendeu isso e você aplicou isso na sua clínica. E para ele achava que estava certo, entendeu? Porque a gente não tem esse conceito de planejamento reverso. Quem faz planejamento reverso é somente quem faz cirurgia de implante, entendeu? Ninguém faz planejamento reverso para coroa unitária de dente. Ninguém faz planejamento, vou fazer um enceramento ali. Cara, é raro. Hoje em dia, com faceta, essas coisas, o pessoal até faz um planejamento reverso. Mas ninguém faz planejamento reverso para uma dentadura, por exemplo, para uma prótese removível, né? Não é comum isso. E não é errado também, porque não é comum, porque isso a gente não é da nossa natureza fazer isso. Tá? Agora, na implantodontia, onde eu não reabilito somente uma parte do dente, eu reabilito basicamente toda a estrutura dentária, digamos assim, né, implante, raiz e coroa, né, eu preciso obrigatoriamente de um planejamento reverso. Tá? E o que acontece muitas das vezes é que isso não acontece na verdade. Entendeu? Eu não estou criticando o colega de maneira alguma, tá, gente? Deixar claro isso. Tá? Cada um tem sua rotina clínica. Tá? Mas a partir do momento que você instala o implante, você só vai pensar na prótese depois. Entendeu? Só. Você só pensa na prótese depois. Agora, quando você já faz o planejamento dentro de um software, a sua prótese já está pronta. Entendeu? E com zero investimento em software. Zero investimento em scanner. Zero investimento em impressora. A não ser que você queira ter. Eu quero ter. Não dê justificativa, não. Eu vou ter porque eu vou melhorar os meus casos de implantodontia tendo impressora aqui. Não, não vai. A história é você comprar um carro e não ter habilitação para pilotar. Dirigir o carro. Primeiro você aprende a dirigir. Depois você adquire o carro. Para quem quer fazer implantodontia guiada, né? Primeiro você tem que dominar os fundamentos da implantodontia guiada. Com zero investimento. Hoje em dia tem software gratuito. Né? Você não precisa de impressora que é terceirizada, você não precisa de scanner, nada disso. Zero investimento. Eu faço implantodontia guiada desde 2016, para vocês saberem. Desde 2016. Tá? Todos os meus casos. Na época não tinha ainda scanner intraoral, muito raro. Né? Um dos primeiros foi da Cirona, né? Logo depois veio o TreeShape, né? Depois vieram os outros, né? O Carriostream, enfim, vieram os outros. Não tinha nada disso, né? Nada, entendeu? E até hoje eu não tenho nenhum investimento, não faço nenhum investimento nisso. Zero investimento. Por quê? Já criei uma rotina em parceria junto com a radiologia, junto com o laboratório de prótese, de tal forma que eu não preciso em nenhum momento fazer esse tipo de investimento. Entendeu? É só você criar um fluxo dentro do seu consultório que você não precisa investir. Max, eu quero me atualizar, bacana. Entendeu? Mas isso não é principal para você ter melhores resultados na sua implantodontia. Tá? O que você precisa obrigatoriamente é dominar as ferramentas. Né? Dominar, assim, não vou falar nem dominar 100%, é ter um mínimo de conhecimento de como as ferramentas funcionam. Né?
é ter um mínimo de conhecimento como o scanner funciona, para quais situações ele é mais indicado e qual que ele dá mais trabalho de fazer o escaneamento, entendeu? Será que aquele caso eu vou escanear mesmo ou vou ter que moldar? Apesar de você ter hoje um advento da cirurgia guiada, do escaneamento, não é todos os casos, não são todos os casos que a gente consegue escanear. Ainda não. Tá? Tem casos que realmente a gente sofre um pouquinho para escanear. Aí você tem que lançar a mão do que você fazia anteriormente. Material de moldagem, ou seja, investiu em tecnologia. Tá? Ah, eu quero escanear todos os meus casos. Combina um combo. Combina um combo com a radiologia. Chega lá e fala assim para a radiologia: olha, eu vou mandar meu paciente aí fazer DICOM e escaneamento. Tá? Vai fazer DICOM e escaneamento. Vê o que você consegue a nível de valores para mim, já que o paciente vai fazer 2 exames aí para vocês. É fácil. Negocia um combo com a radiologia. Qual radiologia que não vai querer? Entendeu? Olha, eu estou mandando um paciente para fazer mais exames aí. Vai aumentar o ticket médio. O que você pode fazer para mim que eu consiga facilitar para o paciente também? Cara, eu já fiz isso com várias radiologias aqui. E todas têm um combo, que é um exame, que é uma ida só do paciente para fazer o exame. E hoje as radiologias ainda têm uma dificuldade, as clínicas, né, que fazem o escaneamento, ainda têm uma dificuldade de implementar isso em 100% dos casos. Por causa de custo, né? Você vai lá, não, você vai escanear, custa, sei lá, R$ 200. Para moldar é mais barato, no caso da ortodontia, né? Digamos assim. Agora, em outras situações, não. Entendeu? Então, combina com a radiologia um combo. Entendeu? Joga lá, olha, radiotomografia, escaneamento, X. Simples, tá? E nisso você investiu zero. Zero, zero, zero. Na sua implantodontia, né? Para melhorar os seus resultados. É o primeiro passo, tá? O primeiro passo é fazer uma parceria com uma radiologia, né? Para fazer justamente seus escaneamentos e suas DICOM. DICOM eu tenho certeza que a maioria de vocês não tem tomógrafo no consultório, tá? Mas assim, vai fazer isso primeiro. Depois, software de planejamento. Zero investimento em tecnologia. Ninguém precisa comprar software de planejamento para fazer. Ah, Max, mas tem software gratuito. Cara, gratuito em termos. Você consegue sim planejar os casos dentro de um software gratuito, tá? Que existem alguns aí no mercado, tá? Só que, se você for fazer, se você quiser, de repente, fazer impressão do guia cirúrgico, eu quero iniciar, eu vou fazer software gratuito mesmo, estou iniciando na guiada, eu vou pegar esse software e vou fazer o gratuito. Ele não é gratuito, ele cobra por exportação, cobra por impressão, né? Por exportação STL, né? Por impressão, né? Você pode imprimir quantos modelos, quantos arquivos STL você quiser. Ele cobra por exportação. Então você vai pagar por isso, ele não é gratuito. Diferente dos outros softwares pagos, né? Que já tem uma mensalidade, uma anuidade, né? Então, assim, tá vendo que tudo é pago? Né? Você não precisa se preocupar com isso, entendeu? Se você quiser somente planejar, qualquer software de planejamento aí você consegue. Até mesmo o viewer da radiologia. Você vai lá, manda a DICOM, pede as DICOMs da radiologia e pede um viewer, um visualizador, né? Aquilo não precisa nem instalar no computador. É abertura automática. Ele abre, você planeja o implante ali, faz uma medida e planeja o implante se você quiser mostrar isso para o seu paciente. Zero. Entendeu? Zero investimento. Entendeu? Agora, só isso, só esse planejamento vai resolver os seus casos? Planejamento é um desenho em folha, gente. Você vai lá e vai desenhar no computador onde você quer um implante. Tá? Seja no computador ou às vezes você faz lá no papel para o seu paciente. É desenho em folha. Tá? O planejamento ali no software. Tá bom? O negócio é aquilo ser reproduzível. Como é que esse implante que eu planejei aí, eu vou conseguir reproduzir? Como se fosse essa imagem aqui. Ó.
Vou botar aqui para vocês entenderem, né? Deixa eu tirar esse implante aqui, que vocês falam só uma projeção, tá? Vou jogar aqui para o lado para não atrapalhar o pessoal. Entendeu? Como é que esse implante planejado aqui, eu consigo reproduzir aqui? Desenhar aqui nessa região é molezinha. Entendeu? Eu vou lá no software, escolho a biblioteca do implante e posiciono ele ali, baseado num planejamento. Ó, tá vendo? Tem um dente desenhado, um contorno de um dente aqui, né? Tem um contorno de um dente aqui. Isso é mole de fazer, tá? Agora, eu quero ver é transformar esse planejamento nesse aqui executado. Entendeu? Será que você vai conseguir a mão livre fazer isso? Eu vou te falar que em 100% dos casos você não consegue reproduzir essa posição aqui, tá? Porque tem variáveis na boca. Várias, né? Inclinação do paciente, abertura de boca, um monte de coisa. Se você for tentar fazer a mão livre. Agora, a partir do momento que eu tenho um guia cirúrgico, isso aqui é reproduzível. Entendeu? Pode haver desvio, Max? Claro que pode haver desvio. Mas o desvio não é falha do planejamento. O desvio é falha da execução. Você vai lá viajar de carro, você faz um planejamento de uma viagem de carro lá no aplicativo de viagem, né? de mapa, GPS. Você faz um planejamento lá, explica, você vai levar tantas horas, tantos quilômetros, tantos pedágios para chegar, tá? Numa viagem. Pode haver desvios no meio do caminho? Pode. Ah, eu quero parar aqui, entrar aqui, dormir aqui, sei lá, nessa cidade. Ou seja, você saiu do seu planejamento. Aqui pode acontecer desvios? Pode. Entendeu? Desde que você não se ligue em alguns detalhes que a técnica exige. Assentamento de guia, técnica de fresagem correta, tá? É claro que isso a gente vai falar numa live em breve, entendeu? A gente vai falar isso numa live em breve. Mas o importante é, para reproduzir esse implante aqui, a mão livre você não faz. Você não faz mesmo, tá? Não estou duvidando da capacidade de ninguém, mas essa precisão aqui você não consegue a mão livre. O que é planejado e executado só vai conseguir através de um guia cirúrgico, desde que você siga alguns conceitos básicos. Não pensar só em colocar o implante, o guia ali. Isso aqui feito sem investimento nenhum em tecnologia. Tudo terceirizado. Entendeu? Não tem software de planejamento que eu comprei, não tem scanner que eu comprei, não tem impressora que eu não comprei. Nada disso. Tudo isso terceirizado. Tem uma coisa que a gente tem que deixar claro também, né? Cara, se você tem demanda para fazer cirurgia guiada, impressora, eu tô falando uma parada aqui porque é o seguinte, tem colegas, né, implantodontistas, até alunos, né, que estão querendo adquirir impressora 3D, tá? Estão lá querendo adquirir impressora 3D. Adquire impressora 3D pensando que, assim, tem que ter demanda, tá? Justamente, gente, para vocês não jogarem dinheiro fora, tá bom? É demanda. E impressão e escaneamento é sempre mais caro do que moldagem. É sempre mais caro do que terceirizar, tá? Se você tem demanda, beleza. Agora, se não tem demanda, terceiriza, tá? Porque aquele equipamento tem que se pagar. O equipamento tem manutenção, tá bom? Tudo tem um custo, um ônus, tá bom? Porque simplesmente eu vou adquirir um scanner para fazer só implantodontia. Eu adquirir um scanner, uma impressora só para imprimir meus guias cirúrgicos. Você tem demanda, beleza. Tá? Ou se você não está preocupado com o custo daquilo ali, beleza. Agora você consegue fazer todos os seus casos com zero investimento a partir do momento que você terceiriza. E não adianta me falar assim, ah, Max, mas eu moro numa cidade pequena, no fim do mundo, lá no Cafundó do Juda, onde Juda perdeu a meia. Cara, eu tenho aluno que mora em cidade de 8 mil habitantes. Entendeu? O Sedex leva 3, 4 dias para chegar lá. Ah, mas leva 7 dias. Pô, qual o problema?
Entendeu? Você não espera tanta coisa chegar no Mercado Livre, 7 dias? Qual o problema em esperar 7 dias? Por que sangria desatada para operar o paciente que está sem dente há 3, 4 anos? Qual é a sangria desatada disso? O cara já está sem dente há não sei quanto tempo, entendeu? Aí você está reclamando que você mora numa cidade pequena que leva 7 dias o SEDEX para chegar do centro de planejamento? O cara está sem dente há 4, 5 anos, porra. Entendeu? Então isso não é justificativo, tá? Sem contar que você não vai investir nada. Nada. Você vai lá, vai mandar para o seu centro de planejamento investimento zero em tecnologia. Entendeu? Quando você está lá fazendo um provisório, fazendo outra coisa, o planejador está lá desenhando o dente, fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Fazendo isso aqui, ó. Vou mostrar um vídeo para vocês aí. Espera aí. Deixa eu abrir aqui uma imagem. Ó. Vou mostrar a real aqui da parada. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Gente, dúvida, pergunta aí no YouTube. Tem um pessoal no YouTube, pessoal do Instagram. Tá? Sempre tem os dois canais aí que tem os... Vocês sabiam? É uma curiosidade. Tá bom? Não sei se vocês sabem disso. Mas... Vocês sabiam que existe uma galera... Eu acho isso muito legal. Tá? Muito legal mesmo. Eu sou um deles. Né? Que a gente chama de os youtubianos. Né? É a galera que vidrada no YouTube. Na verdade, para mim, YouTube, vou ser bem sincero, eu transmito as coisas no Instagram, mas o YouTube é a melhor plataforma que tem. Entendeu? Você assiste a qualquer hora, entendeu? Para mim, é a melhor plataforma de conhecimento que a gente consegue. Entendeu? O Instagram é de passagem. Você está aí no Instagram, eu sei que você está assistindo, deve ter outras pessoas. Você vai lá e sai de passagem. YouTube não, você vai lá e busca e assiste. Né? Vamos pegar esse caso aqui. Ó, isso aqui foi feito por uma aluna, tá? O pessoal do Instagram tá vendo, do YouTube tá vendo perfeito. O pessoal do Instagram acho que tá vendo aí. Tá. Feito por uma aluna lá de Belém do Pará, doutora Priscila. Quer dizer, está sendo executado, deixar claro para vocês, tá bom? Planejamento, né? Todo. Ó, lá do Belém, lá de Belém, tem possibilidade de ter tudo na mão ali, tá numa capital. Mas não, o que ela faz? Combo com o centro radiológico e com centro de planejamento. O centro, a radiologia deles também é um centro de planejamento, entendeu? Nesse caso aqui não foi feito lá, mas tipo assim, lá tem a possibilidade, por exemplo, olha só o nível que a gente consegue, que às vezes a gente não se liga na parada. Tem muita radiologia hoje, presta atenção no que eu vou falar, tá? Tem muita radiologia hoje que também é centro de planejamento, tá bom? Aí o que acontece? Você é um cara que já está começando a dominar a parada, quer fazer cirurgia guiada e quer aprender um pouco de planejamento. E você já pega um caso ali e fala assim, olha, já olha a tomografia, a radiologia já te manda uma DICOM, você já abre a DICOM lá no software e já olha assim, pô, aqui já cabe um implantezinho, né? De, sei lá, de 3,5 por 13, né? Só que o paciente tem que fazer o escaneamento, né? Só recebeu a DICOM, entendeu? Aí tu combina o combo com a radiologia. Porra, olha só, o paciente já fez a DICOM aí. Tem como ele fazer o escaneamento, entendeu? Um preço melhor. Só que tem radiologia já fazendo planejamento e já tem colega. Gente, isso não é errado, tá? A gente fala assim, porra, o paciente paga. Não, o paciente paga tudo. Quando você cobra a sua cirurgia, ele paga o guia cirúrgico. Tem radiologia já fazendo até o guia cirúrgico, ou seja, o paciente vai para a radiologia fazer o escaneamento e já faz o guia cirúrgico, ele já paga ali. Entendeu? Ou seja, você está te desonerando, entendeu? O paciente está pagando uma parte. Quando você se desonera, você consegue fazer o quê? Diminui o seu custo. Você está sem custo de moldagem, você está fazendo escaneamento, você está sem custo do guia cirúrgico, o paciente pagou o guia cirúrgico. O que você consegue fazer? Você consegue reduzir seu preço. Você reduzindo o seu preço, o paciente vai ter a percepção, pô, vou fazer ali com o doutor. Entendeu? Porque ele está pagando exame. Cara, tem radiologia fazendo isso. E é interessante, tá? Fazer essa parada.
bom? Vamos lá, vamos ver o planejamento aqui, tá bom? Só para contextualizar para a galera aí. Né? Porque às vezes acontece, tem umas novidades aí, entendeu? Quem dera aqui da meu lado tivesse isso. Entendeu? Quem dera. Porque eu ia só pedir a tomografia de início. Depois disso, ele ia fazer os outros exames. Acabou. Entendeu? Então vamos lá. Tá vendo? A aluna não tem software, não tem nada. Tudo terceirizado, zero investimento. Né? Então a gente começa o quê? STL Daikon, que precisa. Depois disso vai para o centro de planejamento. Vou deixar aqui mesmo. Vai ficar melhor. Né? Precisa aprender a fazer isso? Tem software gratuito para fazer isso. Com essa precisão? Não, porque são software pago. Mas é uma coisa muito parecida. Entendeu? E começa a fazer o planejamento dos implantes. Ó, saída dos implantes, né? E vai fazendo o planejamento deles lá, um pouquinho inclinado aqui, um pouquinho inclinado ali. Não vou entrar em detalhe em implantes, tá, gente? Deixar claro. Mas só para vocês verem que no tempo que a aluna, que a colega está lá fazendo algum outro atendimento, o centro de planejamento está fazendo isso para ela. Você acha que é fácil fazer isso? Molezinha. Entendeu? Às vezes o centro de planejamento leva 4 horas para fazer um planejamento desse. Só para limpar a tomografia, fazer alinhamento, que às vezes o escaneamento não está legal. E esse caso aqui, não sei se vocês viram, né? Prestar atenção, eu sei que muitos já prestaram atenção, é um paciente ortodôntico, né? É um paciente ortodôntico, dá mais dificuldade para escanear, dá mais, a tomografia tem artefato, né? Então isso já dá uma, leva 4 horas. Aí eu pergunto para você, o que você faz em 4 horas em consultório? Né? Será que você faz 2 provisórios, 3 provisórios, né? Resinas, cimenta uma prótese, faz alguns planos de tratamento, entendeu? Tem que botar na ponta do papel. Ou você quer fazer isso aí em casa, com a família, no seu horário livre? Velho, horário livre, uma coisa que eu aprendi há muitos anos. Horário livre, eu só acho ele dentro do meu expediente de trabalho, de 8 às 19. Ali dentro eu tenho um horário livre. Entendeu? Eu tenho que achar um horário livre. Depois que eu estou em casa, não é horário livre. É horário de descanso com a família. Entendeu? Não é chegar em casa e ficar fazendo essas paradas. Então fica no consultório e só sai do consultório na hora que você acabar. Entendeu? Agora, às vezes um procedimento desse me toma 4 horas, 3, 4 horas para alinhar. Alinhar não, para finalizar. Entendeu? Tem casos que são mais redondos, mas tem casos que dão mais trabalho. Tem casos que vai fazer em 20 minutos, 15 minutos. Mas tem casos que vai levar 2, 3 horas. Tudo bem que em 15 minutos você não faz nada em consultório, no máximo uma remoção de sutura. Entendeu? Mas em 3, 4 horas você faz bastante coisa. Então você põe no papel o que é mais vantagem para você. Entendeu? Ah, Max, mas eu estou planejando aqui para me dar uma grana porque eu vou fazer 6 implantes. Beleza, mas você está ocupando 4 horas que você poderia estar ganhando dinheiro. Entendeu o que eu estou falando? Tá? É se ligar nisso. Tá bom? Vamos voltar. Então aqui é o planejamento. Ó. Aí vai, planeja, bonitinho. Né? Tudo isso ela quietinha em casa, no consultório, e isso rolando lá no centro de planejamento. Né? Aí vai por um. Né? Casos limites, né? Implante estreito, enfim. Né? Ó, implantes tradicionais, implantes curtos. Bom? Situações comuns do dia a dia. Aqui mais um caso de implante estreito. Né? Implantes comuns, né? Tradicionais e implantes curtos. Né? A gente tem um planejamento, né? Muito bem feito, por sinal. Claro, né? A gente conhece o centro de planejamento. Tá? E eu acho legal essa imagem aqui. Né? Não sei se vocês conseguem enxergar que esse implante aqui, ó, o primeiro aqui, né? Ele está inclinado, né? Está inclinado porque tem uma dilaceração da raiz do canino. E muitas vezes na tomografia vocês não vão prestar atenção nisso. Só vai conseguir enxergar isso no planejamento, com esse planejamento reverso.
Somente olhando uma tomografia com aquelas medidas, você não consegue ter essa visão, tá? Ó, então faz pequenas medidas, pequenas alterações, tá? Do outro lado a mesma coisa, não tão problemático, né? Mas aqui sim, tá? Um pouquinho, tá? Mas assim, é melhor fazer dessa forma guiado do que fazer a mão livre, né? Correr o risco de dar uma lenhada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu dar uma checada. Esse aqui é do lado esquerdo, né? Esse aqui é o 24. Deixa eu dar uma checada numa parada aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah, tá legal. Tá vendo? Centro do dente, ó. O parafuso aqui no centro do dente do 24, tá? Então, assim, mesmo com aquela mudança de posicionamento, a prótese, né? Uma possibilidade no centro do dente. Os outros, uma distribuição dentro onde tem o osso e também levando em consideração as distâncias biológicas, mas por ser uma prótese unida, não vejo nenhum problema que talvez um não fique tanto no centro da caixa oclusal, nem sempre isso é possível, a gente sabe muito bem disso, né? Principalmente em próteses múltiplas, unitário, com certeza a gente tentar dessa forma, mas aqui a gente já parte do princípio que a gente vai trabalhar com próteses unidas. Tá? Ah, Max, eu quero trabalhar com próteses unitárias. Cara, existe sim a possibilidade, mas sabendo, né, que a distribuição de força será diferente, porque eu não tenho parafuso sem dar. Ah, mas não tem como o parafuso sair certinho aqui? Se a gente for pensar no sentido de planejamento utilizando somente uma moldeira de acetato, a primeira coisa que você vai colocar, por exemplo, uma moldeira de acetato nessa situação, é você sair os parafusos no centro, no centro da oclusal. Isso eu concordo, se você for moldar uma moldeira de acetato. Mas se você colocar elas no centro da oclusal, você não vai ter um respeito às distâncias biológicas, né? Apesar, eu quero tudo no centro da caixa oclusal, beleza, mas será que esses implantes vão ficar melhor distribuídos mesmo? Aqui eu estou utilizando um planejamento onde os implantes estão mega distribuídos, tá? Mega bem distribuídos, digamos assim, tá? Aqui eu estou usando essa informação. Então, por isso que talvez alguns parafusos não saiam no centro da oclusal, porque eles estão distribuídos irmãmente, digamos assim, tá? É muito diferente da moldeira de acetato. Bom, aqui, por incrível que pareça, é mais preciso do que com moldeira de acetato. Com moldeira de acetato, eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou ser repetitivo. A moldeira de acetato só me dá planejamento protético, tá bom? Não me dá posicionamento biológico. Me dá somente planejamento protético, onde vai sair o parafuso do implante. Mais nada. E nessa situação, a gente chega à conclusão que, se a gente fosse trabalhar somente com a moldeira de acetato, com certeza, deixa eu só passar aqui rápido, para vocês entenderem, ó, com certeza eu teria muitas vezes uma distalização, uma mesialização desse elemento aqui, né, do 14, do 15, entendeu? Ó, digamos assim, deixa eu voltar aqui, né, tá aqui nessa situação. Dá para observar que esse parafuso está um pouco distalizado do 15, tá? Não é 14, é 15, tá, gente? Do 15. Ah, eu quero jogar ele mais para mesial para tentar deixar ele mais saindo na caixa oclusal, né, no centro da caixa oclusal. Eu posso até fazer isso à mão livre, só que eu fazendo isso, eu posso mesializar esse implante e comprometer as distâncias biológicas. Por isso a importância do planejamento cirúrgico reverso, tá? Baseado na prótese. Eu falei no início da live hoje. Tem gente que faz primeiro o implante, depois faz a prótese. Então, o implante, a prótese que é baseada no implante, não o implante baseado na prótese, tá? E aqui do lado esquerdo a mesma coisa, ó, mesma coisa. Se eu for tentar mesializar esse implante, eu vou ter mais uma proximidade maior com o dente anterior, tá? A importância do planejamento reverso nisso. E a colega tá lá, sentada na casinha dela lá, ou no consultório, fazendo outra coisa, ganhando dinheiro sem investimento nenhum nisso aqui. Ficou claro isso? A vantagem da parada? Tá? Ó. E aqui depois todas as informações que a gente precisa de tamanho de transmucoso, enfim, essas coisas. Tá? Caso limite, tá, gente? Para mim é um caso bem limite aqui. E se vocês observarem aqui, ó,
essa imagem aqui, acho que a gente consegue enxergar melhor. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Né? Dá para observar, né, num primeiro momento, né, que implantes inclinados, olha o ápice do implante, ó. Presta atenção, cara, eu vou conseguir aumentar essa imagem aqui. Presta atenção nisso aqui. Ver se eu consigo. Né? Dá para observar que o implante, ó, ele está distalizado, tá? E a coroa do dente está no posicionamento correto. Se eu fosse utilizar uma moldeira de acetato aqui, eu ia reto, nesse caso, reto. Né? E, na verdade, eu preciso inclinar esse implante mais para distal, tá? Essa é a importância do planejamento. Bom, isso quem está fazendo o seu planejamento, uma galera que já tem uma expertise absurda, enfim, caso limite, caso de slim, caso de comuns, opa, né? Um caso limite fazer, mas bom de fazer também, entendeu? Então, fique bem atento a isso, tá? E detalhe, né? Para fazer isso tem que ser reproduzível. Né? Aqui já tem um posicionamento das anilhas, enfim. Deixa eu ver se eu consigo aqui melhor. Pronto. Eu já tenho um posicionamento das anilhas, enfim. Né? Baseado tudo no planejamento reverso. Isso sendo o planejamento que faz e você tá bonitinho lá no seu consultório. Né? Ganhando dinheiro com outra coisa. Entendeu? Ao invés de fazer isso aqui. A não ser que você tenha muito tempo livre. Tá? Tem muito tempo livre. Quer investir nisso aí? Beleza. Mas a gente não recomenda terceirizar esse tipo de serviço. Tranquilo?